Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Meu Deus e meu Pai, no amoroso nome de Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais, Senhor, diante de Ti, com alegria em nossos corações e com temor em nossas almas, por sabermos o momento que estamos vivendo, o quanto que é perigoso, e que este instante que temos reunido diante do Senhor é um momento tremendo para as nossas vidas. É um acontecimento espiritual quando entramos em contato com o mundo invisível, com o mundo do Espírito, onde esperamos entrar em contato com a atmosfera celestial e sagrada que habita em torno do Espírito Santo, do grande Deus Todo-Poderoso. E por isso pedimos perdão nesta hora por nossos pecados, por tudo que temos feito, pensado e agido que entra em desarmonia com o Teu plano, que entristece ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos perdoe, nos consagre nesta hora, para lermos a Tua Palavra e compreender as coisas que nela estão escritas. Sabemos que o tempo está próximo, isto não podemos negar para nós mesmos. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor, tanto os irmãos presentes, como aqueles que estão ouvindo à distância, que todos possam ser ajudados pelo Senhor. Entregamos nossas vidas sob os Teus cuidados, porque só o Senhor pode cuidar de nós. Só o Senhor pode consolar o aflito, levantar o abatido, responder às orações, colocar fé aonde há dúvida, que isto possa ser tirado das nossas vidas e que possamos sair daqui recompensados com a Tua presença, alegres e animados com a presença do Senhor. Que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos ser vivificados agora pela Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos a Ti. Amém. Aleluia. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Amém. Podeis sentar. Daremos então continuidade com vocês que vieram hoje. O culto de sexta-feira, onde nós falamos sobre o engano. O engano. Muitos de vocês, alguns de vocês não estavam,
A gravação está pronta, inclusive os irmãos que têm acesso à internet já estão baixando, né? Já está à disposição. E eu quero dar continuidade àquele tema onde nós aprendemos a respeito do engano que viria sobre a terra. E aquilo pegou um pouco pesado para nós mesmos, nós que falamos, que cremos em uma mensagem. E mesmo com todas as profecias que nós vimos Jesus e os apóstolos falando, o ponto-chave é que estes que são enganados, eles não têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Se tivesse, não seria enganado. E aqui, claro, se tudo é um plano de Deus, e se por outro lado existe múltiplos planos do inimigo, termina no final todos eles sendo enredados pela besta. E eles então começarão a adorar ao diabo pensando que estão adorando a Deus, porque eles são enganados ou se deixam enganar. E nós lemos o irmão Brando falando isto, que o povo é tão inocente que eles não sabem a quem estão adorando. E eles adoram o diabo pensando que estão adorando a Deus. Agora no sermão, quem é este Melquisedeque? Quem é este Melquisedeque no parágrafo 52? O irmão Branham, ele cita esta mesma escritura que nós acabamos de ler. Quem é este Melquisedeque? 52. O irmão Branham disse: agora o encontramos a ele no princípio, seus atributos. E agora vocês estavam com ele então. Então é quando o livro da vida aparece. Agora lemos aqui em Apocalipse 13, no versículo 8, que é a besta que vem sobre a terra. E nesses últimos dias, enganariam a todas aquelas pessoas na terra cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, quem não tem seu nome escrito, estes receberão o engano de Satanás. Não há escapativa, não há choro, não há pedido de desculpa, não tem como pedir a Deus uma chance ou outra, porque eles não estavam em Deus para começar. E para aqueles que acompanharam os últimos cultos que temos falado sobre apostasia, e sobre, nesses últimos 2 meses, nós temos vindo trazendo este tema em seguida, dando prosseguimento, e a coisa fica cada vez mais clara para a gente do tempo que estamos vivendo, que é muito perigoso. Então, nós estamos olhando neste culto para este tempo de engano, o que acontece nesse tempo de engano, ao qual o irmão Branham faz referência a esse tempo dentro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E você vai observar que esses que caem pelo engano, assim como a primeira Eva caiu, assim como a noiva de Adão caiu, porque foi enganada, mas nesse tempo do fim, aqueles que caem pelo engano são aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, não estavam na mente de Deus. E eu queria olhar, juntamente com vocês, com algumas escrituras. Eu quero que vocês, talvez é o culto que nós mais vamos ler alguma coisa nas escrituras, mais do que as outras vezes ainda, porque eu quero olhar isto com vocês, o que este engano, como ele se produz, e eu quero mostrar-lhes que pode enganar a todos os que habitam na terra, com exceção do eleito. Todos os outros são enganados. Agora a briga é esta: sou eleito? Somos eleitos? Quem é eleito? Porque quem não for será enganado. Mas quem é enganado sabe que é enganado? Ou ele é enganado de uma forma tão sutil que ele percebe que está sendo enganado e, no entanto, não consegue deixar de lado a interpretação e segue com sua própria mentalidade e procura enganar a si mesmo, dizendo: não, mas eu estou certo também, mas assim também vai. Vamos ver alguma coisa nas Escrituras. Nós somos advertidos, Mateus 24, que nos últimos dias será um grande tempo de enganação, um grande tempo enganoso.
nos últimos dias. Vamos ver isso aqui. Mateus 24, versículo 4, está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Quer dizer, tenham cuidado, cuidem-se. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o versículo 4, não é? Veja, você já leu isso muitas vezes, centenas de vezes. E por que estamos olhando isso de novo? Pule um pouquinho para o versículo 10. Você leu o 4 e o 5. Vamos para o versículo 10. Vamos pegar as escrituras que tratam do engano. Nesse tempo, que tempo? Nesse que ele disse, você tenha cuidado, porque vai vir pessoas no nome dele, falando em nome de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo, ou eu tenho a unção, eu também tenho conhecimento, eu também fui ungido, e assim vai enganar muitos. Então no versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados. O que é? Como é que vem escândalo? Escândalo, tropeço. É colocado tropeço diante das pessoas. E no culto anterior eu falei que este tropeço é de uma forma tal que aquilo que o profeta fala, eles colocam em xeque. Usam as próprias palavras de irmão Brana para desfazer daquilo que o irmão Brana disse. Desfazer. Fazendo o irmão Brana dizer algo que ele não disse. E assim muitos ficam questionando, inclusive, a mensagem, as citações, os parágrafos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, porque se fazem de amigos. Não tem como você trair uma pessoa que você não tem nenhuma proximidade. São pessoas que se faz de amigo seu, que apresenta, que necessita, que pede ajuda, que pede apoio, que quer caminhar junto, e você simplesmente confia. E quando você confia, você abre suas portas, você abre a sua casa, você abre a sua mente, você abre o seu coração, você confessa, você conta as coisas, você confia. E daí a pouco você percebe a traição, a punhalada pelas costas. Aquela pessoa que se fazia de amigo te mata. O William Branham que diz, a forma de matar hoje não é com punhal, não é com peixeiro ou tiro. Isso é quando se tenta matar, quando se mata a influência da pessoa diante dos outros. Traição. Ok. E trair-se-ão uns aos outros. Agora eu quero ver isso nos bares, nos jogadores, na prostituição. Não, isso tem que ser uma coisa tal que teria que acontecer na parte mais alta. Na parte mais alta do estado de ser, do ministério, do trabalho. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E todos dirão que estão na mensagem, que creem na Bíblia, que creem no mesmo Deus, mas o ódio que nutre pelo outro é tão complicado que não tem nenhum temor de mentir, de ocultar, de esconder, e sai tropeçando de mentira em mentira. De tanto ódio que tem pelas pessoas, pelos irmãos, por aquilo que a pessoa mesmo é. Por não conhecer, por não conseguir, então morrem de inveja, odeiam a si mesmo, por não terem capacidade de fazer o que o outro faz. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu teria algumas palavras aqui para usar, não é? A forma como a pessoa se acha incapaz, incapacitada, e não consegue ver que o outro faz, que o outro prossegue, então fará de tudo para derrubar, para criticar. Já que eu não posso, então ele não vai fazer o gol. Corri tanto, tem que fazer pelo menos um gol, nem que eu tropece com todos os outros. Aí sai que nem um doido no meio do campo, derrubando os amigos. Termina fazendo gol contra. Termina fazendo gol contra. Ao invés de ser que está no meio está juntos ali no time, é um time como um todo, não importa se só um.
é o atacante, ou 2. Mas o time tem que estar coeso, tem que estar seguindo o treinamento, né, do treinador. Agora, se você sai feito um doido porque você quer fazer o gol para poder receber aplausos, não é? Para poder receber os aplausos para si, egoísta, então vai ter que sair tropeçando, derrubando os colegas de campo e termina fazendo um gol contra ou ser impedido no último instante. Estava bem na boca do impedimento. Eu não entendo muito disso, mas eu vejo as reclamações do povo por aí afora, né? Juiz ladrão e aquela coisa toda. Pois bem, vamos aqui, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e pregadores, e enganarão a muitos. E o triste é isso, é que muitos serão enganados. Enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, que você lê a iniquidade, não é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Agora, este é o processo tremendo. Este é um desafio. Como você pode preservar até o fim, mantendo o seu estado mental bom, perfeito ainda, podendo trabalhar com a mente no objetivo, sendo que você tem tudo isto contra você. Todas estas coisas aqui contra você. Observe que este é o momento quando nós devemos estar ainda mais juntos. Se o diabo está arrebanhando os seus, nós deveríamos estar mais junto possível. O povo que crê nesta revelação. Mas porque tem tanta maldade e nós somos tão bombardeados diariamente que chegamos a ficar exausto. Acertei? Exausto. Ficamos exaustos. E porque temos esta luta diária e isto não cessa, ao invés de estarmos preocupados com algumas outras coisas, estamos preocupados com perigos entre falsos irmãos. Quem está guardando nossas costas ou não? Estava ouvindo hoje um hino enquanto estava atualizando a página da internet, e aquele irmão cantava a respeito dos soldados que estão na batalha e tudo, e estamos indo e temos que vencer o inimigo, mas nós não podemos deixar os feridos morrer. E o que adianta você sair do outro lado? Eu venci, ganhamos a batalha, mas no entanto cada soldado do seu lado ferido você não ajudou, não botou nas costas e tentou tirar da trincheira. Agora, o que seria um soldado ferido? O que seria um soldado ferido? A luta diária ela é tão tremenda. Somos bombardeados, e esse bombardeio não vem só de lá de fora, esse bombardeio vem do perigo que nós passamos entre falsos irmãos. E por causa desta luta contra a injustiça, nós ficamos esgotados, nos esgotamos. E com isso, é como se fechasse a porta do amor. E nós nos tornamos duros, endurecidos, uns para com os outros. Porque temos que estar sempre nos protegendo, nos defendendo, ou colocando sempre uma armadura. Porque não podemos confiar um no outro. Não sabemos através de quem o inimigo está trabalhando. Não sabemos qual é o próximo que será possuído para ser uma pedra de tropeço nesta batalha. É um tempo complicado, é um tempo perigoso. Agora vamos pular do versículo 12, aliás, do versículo 13 de Mateus 24, e vamos para o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais. Isso quer dizer, eles farão pelo mesmo propósito. Não é que o que fazem é coisa de você ficar espantado. É porque os sinais que eles fazem é com o mesmo propósito. Com o propósito de atrair a atenção das pessoas,
com o propósito de ajudar o necessitado, com o propósito de apresentar vindicação, com o propósito de apresentar que Deus está presente. Por isso que são sinais tão grandes, tão tremendos. A ponto das pessoas dizerem, tem que ser Deus. Isto é Deus, e assim sucessivamente. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Vocês acham que esses grandes sinais e prodígios é esse movimento de cura que você encontra por aí nos rádios, na televisão? Isto te atrai? Veja que com facilidade esta parte, você enquadra nas Escrituras e vê sobre aqueles que dirão, Senhor, fiz isso. Você diz, olha, é isto. Então não é tão complicado assim se livrar disso. Isso não está enganando nem o povo do mundo. Então não seria isto que seria tão grandioso que, se possível, enganaria os eleitos. Tem que ser sinais e prodígios com os mesmos propósitos. Não se trata aqui de curas, de expulsação de demônios. Isso virou moda, depois passou a moda. Quando os católicos começaram a imitar os evangélicos. E onde está agora o perigo disso? Que sinais são estes? Que, se possível, for enganaria até mesmo os próprios eleitos. Porque isso vai ter que estar muito junto do eleito. Muito próximo, muito parecido. Então é algo diferente do que acontece no mundo religioso. É algo diferente do que acontece na denominação. Tem que ser uma boa imitação da palavra. Tem que ser uma boa imitação da doutrina. Ou não enganaria. A ponto de tentar, inclusive, enganar o eleito predestinado. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Você veja, quanto mais você lê, quanto mais você comenta sobre essa escritura, você vai vendo, a mente vai abrindo. Porque antes, com certeza, eu sei que vocês nunca imaginaram que esta parte desses sinais grandes e maravilhas, que é com o mesmo propósito, vocês nunca pensaram da forma que agora vocês estão pensando. Não pode ser este movimento que você encontra na denominação, porque isso não engana ninguém mais. Então tem que ser algo bem sutil. E é uma grandiosidade. Veja, esses sinais grandes e tremendos teriam que ser realizados também de uma forma simples. Porque se Deus se revela, se esconde e se revela em simplicidade, então é também nesta parte que o diabo vai procurar enganar o eleito. Mas Jesus diz, versículo 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ela está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. É aquilo que o Júlio dizia, o que Deus tiver de me dar, vai me dar aqui. E pior não, melhor que foi mesmo, né? Dizia, o que Deus tem, não vou. O que Deus tiver de me dar, vamos para tal movimento, tem um encontro em tal lugar, tem uma festa. Não, tiro meus pés de casa. Que ele também desenganou-se muita coisa. O que Deus tiver de me dar, vai me dar aqui. E o que é que acontece? A doutrina de Cristo foi pregada no salão dele, na garagem dele, por muitos anos. Observe. Eis que eu vou ter um predito. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, então Jesus mostrou um prosseguimento. Veja o que aconteceu no Oriente. Isto ia caminhar até o Ocidente. Então, para que você entendesse como Deus trabalharia e qual era a forma perfeita de Deus trabalhar, você teria que ver como ele começou no Oriente e seguisse a luz do Oriente ao Ocidente. Como ele trabalhou lá através da palavra, através do ministério de ensino, com primeiro tirando o povo da escravidão e depois dando introdução com outro homem sob o pilar de fogo, que é o ministério de ensino. O que aconteceu no tempo de Paulo, dando prosseguimento ao ministério de Jesus, um de sair e outro de fazer o povo entrar. Isto viria passando de etapa em etapa até chegar também no Ocidente. E acontecer do mesmo jeito, da mesma coisa. E era assim que se procederia, que se processaria a parúcia de Cristo. Quando ele se fizesse presente. Porque lá ele estava presente.
e siga a luz nesta trajetória. E você vai ver que no tempo da sua parúcia, então isso se repetirá e você vai ver que é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo trabalho. Vê? Então vamos ler isso nas Escrituras da forma que Jesus falou. E é por isso que muitos não entendem, por não entender o linguajar, porque não têm conseguido entender o profeta explicando essas coisas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda, que é a parúcia, do Filho do Homem. Mesma coisa. Agora, você deixa aí a Bíblia no jeito, aliás, siga um pouquinho adiante e abra em Marcos 13. Em Marcos 13. O livro de Marcos está um pouquinho à frente. E enquanto vocês procuram Marcos 13, deixe-me ler para vocês aqui o que disse o reverendo William Branham no sermão Como Poderei Vencer? Parágrafo 44. Nós vemos esta era em que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras. Uma das maiores. Não é porque ela é mais extensa. Na realidade, Laodiceia era menor entre as outras eras. No entanto, o Branham disse que ela é a maior de todas. Porque tudo se culmina neste tempo. As Escrituras, toda a Bíblia entra em cumprimento neste final. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja. Porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. E então, é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra do que foi em qualquer outra era. Os poderes de Satanás são muito mais difíceis vencer hoje do que no outro tempo. Porque ele se mascarou de Cristo. Ele se transfigurou em anjo de luz. Os obreiros da iniquidade se transvestiram de obreiros da justiça. Então é difícil você lutar contra isso, ou se livrar disso, a menos que seja realmente um eleito, que o nome esteja lá, no livro da vida, né? Membran disse, vem aqui, lá atrás, nas eras primitivas, um cristão podia, pela sua profissão de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, profissão que é confissão de fé, podia ser degolado por isto. Ele podia ser morto e ser atirado de sua miséria e encontrar com Deus rapidamente. É só cortar o pescoço, pode cortar. Pum! Mas ele já estava do outro lado da presença de Deus. É. Porém agora, o inimigo tem vindo no nome de igreja. E é tão enganoso. Vê? Esta é uma grande era de decepção. Quando Cristo disse assim: os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias, que se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Vê e recorde que Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia. Porque em todas elas teve seus eleitos, não é? Mas Jesus estava falando dos eleitos dos últimos dias. Que isto enganaria até o próprio escolhido, se fosse possível, de tão parecido que é. Então, aonde o diabo estará rondando para enganar? É entre aqueles que estão no topo do aprendizado, no topo do ensino, que estão concluindo seus estudos, seu aprendizado aqui na terra. É neste meio que o diabo estará tentando colocar seu veneno, a sua maldade. Agora vamos ver no livro de Marcos 13, como eu vos disse, no versículo 3. Nós vemos que as mesmas coisas se desdobram aqui. O mesmo acontecimento se abre diante de nós. E as palavras de Jesus nos alertam sobre este artifício de Satanás. Marcos 13, versículo 3.
E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já vocês sabem que ninguém chega dizendo, eu sou Jesus. Não. Nem tão pouco você vê alguém dizendo, eu sou ungido, ou eu sou o Cristo. Mas essas pessoas se apresentam como tendo a revelação. As pessoas se apresentam como tendo o conhecimento de Deus. E enganarão a muitos. Então você nota, percebe aqui por essas palavras de Jesus, que a característica principal do fim do tempo, a característica principal que estamos nos acontecimentos finais da história, não é guerras, por mais que isso também é sinal do fim, não é os terremotos, por mais que sejam sinais do fim, não é a maldade, a promiscuidade, todas essas coisas, tudo faz parte. Mas eu estou falando da característica principal. A característica principal é o engano. Engano. E que é hora de engano. Esta é a característica principal do fim. O espírito enganoso. Ele sabe que lhe resta pouco tempo e lança todos os cartuchos contra as pessoas. No sermão, o filtro do homem que pensa, parágrafo 51. O Rembrandt estava falando quando passou e viu aquela massa de cigarro vazio, a caixinha jogada num canto. Ele disse, enquanto eu estava ali olhando e pensando quanto aquilo era enganoso, e a pergunta veio a mim, inclinei-me e olhei para o maço de cigarro outra vez, e eu pude simplesmente, pareceu que algo me disse, mas o slogan está certo. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Isto veio a mim, que tal como aquela falsidade num campo natural, assim como esta falsidade está no campo natural, se referindo ao tabaco, porque ele diz, já que tem aquele filtro, então aquilo não ofende. Se a pessoa fumasse apenas o fumo em si, ela fumaria um cigarro e já obteria a nicotina, o alcatrão necessário. Mas como tem aquele filtro, que aquilo é para enganar, então ela vai recebendo aos pouquinhos e deseja mais, então ela fuma 100 cigarros no lugar de um. Ok. Assim como tem essa falsidade no campo natural, que é no tabaco, também é algo na ordem das igrejas hoje. Mesma coisa. Um engano. Isto acontecerá até que o mundo todo se torne uma grande decepção. Ou um grande engano, tudo. Agora, por que fala decepção? 2 vezes eu li aqui o irmão Brano falando sobre decepção nesse tempo de engano. E você se pergunta, por que ele falou decepção? Então observa aqui como é. Isto acontecerá até que o mundo todo se torne uma grande decepção do que realmente é verdade e do que é certo. Essa decepção que ele se refere, isso se trata da desconfiança que se gera quando se coloca em questionamento a própria palavra, o próprio ensino de Deus. E as pessoas dizem, eu não sei mais o que é certo ou não é, eu não sei mais o que é verdade ou não. E por ter esta dúvida, ela não se preocupa em viver a verdade, porque ela já não está sabendo mais o que é a verdade. Se gera uma desconfiança, e é isso que o diabo está tentando fazer, é colocar desconfiança entre as pessoas a ponto deles não saberem, não confiarem em sua própria convicção, em sua própria fé, em sua própria revelação, quanto mais na revelação do irmão, quanto mais na crença ou na fé da outra pessoa. Então todos se tornam decepcionados com tudo. Se esquecem das palavras de Jesus, se esquecem que são humanos, se esquecem que estamos numa batalha,
e que de vez em quando qualquer um de nós vai arriar mesmo, vai ser ferido, mas a desconfiança é tal que você, ao invés de ajudar o soldado ferido, você acaba atirando na cabeça dele, para não ter que carregar aquele peso nas costas para fora da trincheira. E vai dizer, estava na guerra, morreu, sendo que é você mesmo que matou. Vê? Poderíamos entrar aqui em alguns detalhes meio complicados, viu? Isso em todos os nossos relacionamentos. Vê? Até mesmo nas ocupações políticas e sociais, na escola, em tudo se tornará um engano. Você confia na política? Você confia no ensino? Quantas vezes eu tenho falado aqui sobre escola, sobre o ensino? Nojento, falso, enganoso. Eles não estão aprendendo, eles aprendem porque eles têm que crescer mesmo e a mente vai se abrindo para algumas coisas, mas se depender do ensino, se depender da escola, meu filho, o que é que eles aprendem? O que é que eles aprendem? No entanto, eles obrigam, é obrigado. Se você não deixar seus filhos estudar, se você não pôr ele na escola, a polícia vai buscar. Você paga multa e aquela coisa toda. E por que, se eles têm todo esse cuidado, por que eles não ensinam? Por que o salário de um professor não está no topo? Por que o salário do policial, um vendedor ambulante, vendendo bijuteria por aí afora, vendendo badulaca, como dizem, né, com todo respeito, porque não é badulaca, é prendedor de roupa. Eu já vendi, eu tenho foto ainda da banquinha que eu tinha ali embaixo, né, prendedor de roupa, sacolinha para a turma fazer feira, aquela coisa toda. Ganha mais do que um policial, consegue vender mais que um policial. Por que isso? Porque esses homens que estariam no topo para cuidar da ordem, da decência, da moral, dos bons costumes, eles já recebem esta miséria para serem corrompidos. Sim. Hoje, essas instituições, porque em lugares como no Rio de Janeiro e muitas outras capitais, e muitas outras cidades, o povo confia mais em entregar sua região aos bandidos do que aos policiais. Por quê? Porque não tem como você diferenciar uma coisa da outra. Se equiparou, chegou ao mesmo nível. Nem por isso nós vamos estar do lado dos bandidos. Não, senhores. Nem por isso vamos estar comprometidos com nenhum dos lados. Se todos estão chegando a estar no mesmo patamar, nós temos que estar fora disso. Não é? Ou comprometeremos nossa fé, nossa moral, e assim sucessivamente. Mas escute, tudo se torna engano. Ele falou política, social, a escola, tudo se tornará um engano. E você já não acredita mais em nada, porque tudo virou uma decepção. Você se decepciona com tudo. Olhe o engano na política. Nunca foi tão pior quanto nesse tempo. Como o irmão Branham disse, não adianta votar, porque nos seus dias, naquele tempo, naqueles presidentes, John Kennedy e muitos outros, a história está aí. Quem teve acesso a essas coisas, essas informações, sabe o engano que teve naquelas votações. As pessoas votavam e você votava para um determinado candidato e era produzido não sei quantos votos para o outro. Era uma máquina de fazer voto contra. E o irmão Branham disse, para que votar quando eles já sabem quem será eleito antes da eleição, antes da votação? E então os meios de comunicação, veja a forma como eles manipulam as mentes das pessoas. Eles manipulam a mente das pessoas para fazer as pessoas pensar o que eles querem que elas pensem. O jornal, a televisão, grandes conglomerados ligados à política e à religião. E levam as pessoas para um canto. Eles começam daqui, bem com uma noticiazinha. Eles não estão preocupados se 10 pessoas vai ler aquela notícia, ou 10 mil. Eles só querem que 10 leiam mesmo. Porque aquelas pessoas passarão aquilo boca a boca, e aquilo traz uma confiança maior.
E aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Então lá na frente, meses de trabalho na frente, de propaganda enganosa lá na frente, então eles lançam outro ataque. E as pessoas já estarão mais confiantes. Até que levarão o povo, arrebanharão o povo a fazer o que eles querem que o povo faça. Quer seja comprar uma panela nova de pressão, porque é a melhor. Que seja para comprar um móvel novo. Se você não comprar, você morre de coração, porque tem que ter, é aquela coisa toda. Quer seja para comprar um tipo de remédio para dor de barriga, dor de cabeça, que é o melhor. Se não tiver aquilo, eu vou morrer de dor de cabeça. Quer seja para tomar uma vacina com um vírus nela, que se eu não tiver, eu vou morrer da gripe. Você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito. Farão o povo comprar, farão o povo vender. E tudo é manipulação de massas. Eu não ando lendo sobre teoria da conspiração. Mas há muito tempo, muitas coisas que eu falo, muitas coisas que eu defendo. Algumas pessoas riem de mim e dizem que em tudo eu coloco a teoria da conspiração. E coloco mesmo, porque tudo é uma grande conspiração. A começar pelo quiçu, que eu sempre falo isso, né? Faça 1 litro, eu faço 2 e ainda fica bom. Viu? Aquele negócio só dá para 1 litro, é para poder eu comprar mais. Que eu já testei, coloco em 1 litro, aquilo fica grosso, fica travando na boca, não é o gosto que eu quero. Então eu acrescento mais 1 litro. Não, mas já vem com açúcar. Mas eu tenho açúcar. Não tem problema. Por que tem que tomar esse negócio que trava a minha língua? Só porque eles disseram que isso é o total. Manipulação de massas. Eu apenas falo isso até como uma brincadeira, mas poderíamos entrar aqui em coisas profundas, viu? Se você tiver cuidado, você nem come mais. Você nem come mais. Porque o que eles colocam... Antigamente disseram, olha, lembra a tiroide, né? A tiroide é uma glândula que faz com que você desenvolva célula, engorde, principalmente nas mulheres, com aquele papo grande aqui, aquela coisa toda, né? Então, aquilo é falta de quê? Iodo, não é isso? Falta de iodo. Onde tem iodo? No sal. Então era obrigatório, o sal já vinha iodado e algum tipo de sal, aí eles especificam, já tem ali quanto de iodo tem, aquela coisa toda. Tá. Então você teria que comer o sal para poder ter o iodo. Mas agora dizem que o sal acumula no teu organismo, né? E você não consegue perder peso, você não consegue emagrecer, porque o sal fica acumulado na gordura e aquela coisa toda. E o sal, você sabe o quanto que é ruim para a pressão arterial e tudo. E agora se eu preciso do iodo? Vou comer esse iodo aonde? Aí agora já dizem que você... Tudo bem, as coisas que você compra, pelo menos enlatados, aquelas coisas, e já vem com sal. Realmente, se você comprar azeitona, a oliva, né? O oliva, azeitonazinha, ela já está salgada ali, não é? E muitas coisas assim já vem com sal. No óleo, inclusive, já vem. Inclusive no açúcar já tem sal. Já tem sal no açúcar, viu? Tudo que você compra de doce já vem sal. E quem faz doce sabe disso, tem que colocar uma quantidade de sal, não é? Parece que em cocada também tem pó, não sei. É isso, Márcio? Tem que colocar um pouco de sal. Tá, mas na hora que você come, você vê que aquilo não é suficiente. Aí você tem que colocar mais sal na comida. E o resultado? Ao invés de você... o que você necessitaria por dia seria 3% do sal, ou aqueles envelopinhos pequenininhos, você vê, 2 ou 3 daquele. No decorrer do dia que você comeu foi 13 vezes a mais sal do que realmente o teu organismo necessita. Como você vai reeducar isso para você viver bem? Eles primeiro endoidam tudo na tua cabeça, para depois você for procurar saída. E nessa saída você se acaba, você se desgasta, você compra o que eles te oferecerem. Por que eles não fazem uma campanha para que você não dê pão para os seus filhos desde pequeno? Não é mais aquele pão saudável que a Bíblia fala sobre o pão do trigo. Não, senhores. Porque não sei se é folículos que chama, eu não sei o nome. Que tem no trigo, que antes eram 7%, hoje está 27%. Mas 7% não ofendia tanto ao corpo humano. Mas hoje, na farinha do trigo que você traz para sua mesa, no pão, no bolo que você faz, aquilo está 27% a mais, aquela quantidade que o teu organismo poderia suportar.
Porque as químicas fizeram isso, a hibridação, o veneno que eles colocam para combater as pragas. E como você vai se livrar disso? Tirar o pão da mesa. Tirar o trigo. E aí? Então, por outro lado, você vai ter que se acabar para... Ok. Os meios de comunicação, eles manipulam a mente das pessoas para fazer as pessoas pensarem o que eles querem que as pessoas pensem, porque é assim que eles conduzirão. Isto é a mesma coisa no nosso meio, no setor religioso. A forma de manipular a mente das pessoas para fazer elas acreditarem em algo. E se elas acreditarem, pronto, então estou feito. Minha frente está livre. O povo acredita em mim. Não importa o que eu faça, mas o povo acredita em mim. Vê? Manipulação. Observe os anúncios. O quão enganoso é tudo. Até o irmão Brando se enganou com um anúncio. Está lá a propaganda. Não perca tempo lavando a louça. Só coloque esse detergente especial que a louça fica limpa. E o irmão Brando ficou todo animado. Vou ajudar a Neda. E fui lá, comprou o detergente. Aquele tipo de sabão especial. Colocou os pratos lá na água, né? Despejou o detergente e ficou esperando. Porque disseram que era só isso. Só coloca lá e deixar. Disse, se eu não botasse a mão na água, né? Com bucha e tudo, aquilo não ia limpar, não. Mas por que eles fizeram a propaganda assim? Por que não disseram que era algo mais, vamos dizer assim, que dissolvia mais a gordura, não é? E por que na propaganda você não mostrou você passando a bucha do prato? Que é o que você vai fazer. Mas fizeram uma propaganda bem enganosa, para você realmente achar que é esta facilidade. E eu passei por isso quando fui comprar um fogão autolimpante. Disseram que era autolimpante. Digo, moço, ele se limpa sozinho. É, autolimpante. Enganou para lá e para cá. Fiz uma dívida deste tamanho, na época, assim que saiu o fogão autolimpante. Que conversa, gente. A gordura ficou... Esse não precisa limpar, porque ele é autolimpante. O forno dentro... As donas de casa sabem disso, né? Vocês têm que limpar, não tem? Então, autolimpante é só uma... Só o nome. Só o nome. Eles colocam um botãozinho a mais, acabou. Quanto é este? Ah, este aqui é 200. E esse aqui, 280. Mas por quê? É porque tem um botão aqui que não faz não sei o quê, que acende uma luz. Acostumado no canto dinheiro para ser enganado com uma luzinha de 10 outros ali, que não vai me servir para nada. Então os anúncios são enganosos, viu? E sabemos que os meios de comunicação são todos contaminados e enganosos. E assim é que muitos pensam. Aí as pessoas pensam, então eu vou para a internet, para finalmente, quem sabe encontrar a verdade. E tem que saber que ali é onde está todo o lixo imundo que possa existir. É na internet. Aí muitos dizem, eu vou procurar sobre a mensagem, vou pesquisar sobre a mensagem na internet. Não faça isso, não pesquise. Melhor procurar orientação a Deus e dizer, Senhor, me guie aqui nesse botão. Me faça apertar o botão certo, clicar no lugar certo. Ore. Porque você vai encontrar tanto lixo com o nome de mensagem na internet, você fica boquiaberto. Tem um irmão que é o porta-voz de um grupo de irmãos, porque sempre a gente se comunica com ela, e ela sempre se mostra agradecida a Deus por ter sido guiada a fazer uma pergunta, e colocou essa pergunta na internet. E ela não sabia a quem estava perguntando, perguntou para todos. E de alguma forma, não sei como, somente nós aqui respondemos a pergunta para ela. E ela sempre se mostra agradecida a Deus por ter sido guiada a isso. Ok. Há tanto lixo na internet que nenhum homem pode saber a verdade fora daquilo que Deus tem vindicado. Então, na sua procura, peça a Deus orientação, que Ele te guie a encontrar aquilo que Deus tem vindicado. Ou você será enganado pelo diabo dentro desta mensagem de uma forma tão... que você diz, mas não é possível
Que camaradinho nojento. É assim. Vamos para Apocalipse. Deixa eu ver que tempo eu tenho. 47 minutos já. Apocalipse 12. Versículo 9. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, todo meio de engano que possa existir é o diabo, é Satanás. Por trás disso, seja na mídia, seja na política, em qualquer ala da sociedade, na religião, seja na mensagem, qualquer coisa onde haja engano, onde haja mentira, onde haja deturpação da verdade, é o diabo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu, no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Então nós temos aqui Deus e seu ungido, não é? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite, e eles o venceram. Você tem que vencer. Como poderei vencer? Disse o irmão Breno. Como poderei vencer? Então veja que aquelas pessoas que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro são os únicos que podem vencer a Satanás. E você não vai sair vencendo aí, dando um grito na rua: sai, Satanás! Está amarrado, Satanás! Você tem que vencer ele em você mesmo, é vencendo a si próprio. E você vai perceber que esse vencer é através, por meio do sangue. E você percebe que para poder você ter o sangue a seu favor, você tem que andar na luz. Vê? Andar na luz. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Nesta comunhão não há desconfiança. Você sabe que está comungando, está comendo, se alimentando junto com os filhos de Deus. E você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, te purifica de quê? Todo pecado. O que é pecado? Incredulidade. Se você não é incrédulo, como pode o diabo te enganar se você crê na palavra de Deus? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o testemunho de Cristo tem que estar em você. Não importa quantos enganos o diabo traga, você testemunhará daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Vamos adiante mais um pouquinho, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vamos. Não vou ler. Eu trouxe muitas escrituras aqui que eu peguei para ler, mas nós temos que já ir terminando. Eu teria 1, 2, 3, 4 páginas de escritura aqui para ler. Mas não podemos fazer isso, não é? Ler tudo hoje. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e desse vida, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Não vamos entrar em detalhes sobre estas coisas, porque sabemos cada um desses significados. Se algum de vocês, os mais novos, nunca aprenderam sobre isto, é tempo de vocês procurarem entender. Eu só apenas quero prosseguir. Na mensagem, o Éden satânico, no parágrafo 5 e 6, o irmão Branham disse: as pessoas ignorantes agora, as pessoas ignorantes adoram a Satanás, crendo que estão adorando a Deus. Como temos sido avisados pela profecia em 2 aos Tessalonicenses. Vamos ler isto, ele disse, 2 aos Tessalonicenses 2. Abramos ali, se você pode, rapidamente. Eu gostaria de ler isto. Creio que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Aqui está a escritura, no versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse é o irmão Branham lendo a escritura com a igreja. Vê? Aí ele diz: como Deus, na realidade, recolherá seu povo a Ele mesmo, nos dias finais. Então Deus vai recolher o povo a Ele mesmo, recolher a si próprio, que é uma reunião com Ele, né? O recolhimento das pessoas, das gentes para o Senhor, não a igreja, não recolhendo as pessoas para a igreja, mas recolhendo para o Senhor. E ele continua: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Não vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá assim sem que antes aconteça a apostasia, que é o homem do pecado, é o homem da iniquidade. Observe bem o que é. Se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. Agora você sabe quem foi o filho da perdição. Judas, não é? Judas. E Judas foi enganado com uma unção falsa. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, tanto que se assenta no templo de Deus, como sendo Deus, fazendo-se passar por Deus. Lembrando ele essa escritura, diz: essa enganosidade da igreja de hoje em dia, vê? O filho da perdição, o diabo, filho da perdição, o diabo. Então, as pessoas estão adorando a Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus. Mas o estão adorando a ele através de um credo, através de um ensino falso. Denominações feitas pelo homem, e crendo que tem sido trazido às pessoas diretamente ao maior engano que o mundo jamais tem conhecido. Não importa quanto é pregada e vindicada a palavra de Deus prometida para este dia, eles não o creem. Não importa quanto se prega a verdade, eles não creem. Eles não creem. Então por que? Nos perguntamos por quê? Por que não? Porque não creem quando Deus disse que Ele faria certa coisa e o faz porque não creem. Isto se dá, eles dão as costas e se retiram. Igual como Eva sabia o que Deus disse, Deus faria, mas deu as costas para escutar o que este tinha a dizer. Recordem, em outras eras sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era sempre tem sido que Satanás trata de perverter a palavra, fazendo as pessoas olhar para uma outra era. E meus irmãos, se você olhar esta escritura, o que o irmão Branham está trazendo aqui, não é? Nesta citação do sermão O Éden de Satanás, você vai ver que ele tirou isso de 2 aos Tessalonicenses 2. E você vai perceber que estas pessoas que se enganam, não é porque elas não chegam a conhecer a verdade, é porque elas dão as costas.
aquilo que é a verdade. Porque primeiro Deus disse a verdade para Eva. Ela estava inocente, ela não sabia. Mas uma vez que Deus disse a palavra, lhe mostrou o perigo. E, no entanto, ela deu as costas para ouvir outro ser. É só ouvi-lo, acabou. Você não deve ouvi-lo de forma nenhuma. Você não deve dar ouvido. Vê? O irmão Branham usou essa escritura de 2 aos Tessalonicenses. Vamos nos colocar de pé, enquanto deixe-me ler aqui para vocês. Claro, durante todos esses meses que temos passado, nós temos lido exatamente essas mesmas escrituras. Mas quando chegamos nessa citação do Éden satânico, que o irmão Branham diz como isso acontece, as pessoas pensam que estão adorando a Deus e estão adorando a Satanás, ele pegou dessa escritura aqui, 2 aos Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor, que é a parúcia de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que é um ajuntamento na sua presença, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos perturbeis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Porque só o Espírito Santo está segurando isto, né? Porque os eleitos estão aqui e o trabalho do Espírito Santo é cuidar dos eleitos para que eles não sejam enganados. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor dessoará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na maldade ou na injustiça, mas todos passarão por esse problema. Agora, deixem só ler essa tradução, a tradução West, nisto aqui. E então se deveria expor o transgressor em sua identidade real, o qual o Senhor Jesus matará com o alento, que é o assopro de sua boca, e o deixará inoperante. Agora, o sopro da boca, o alento da boca de Deus é o que? A não ser a palavra. É a única forma de derrotar Satanás. E isto não é na vinda. Isso estava tratando no tempo da parúcia, quando Satanás é desmascarado e ele é desfeito. Veja. E o tornará inoperante segundo a aparição repentina. Estou lendo a Bíblia pela tradução West. De sua presença pessoal. Que se tratava da parúcia de Cristo, é a presença pessoal de Deus. Vê? A vinda e presença de quem o homem transgressor tem segundo o manejar de Satanás na atmosfera dos milagres, para provar o domínio e justificar os milagres, e os milagres de uma forma notável. E isto mostra de uma forma imponente, assombroso, um caráter que engana, e cuja vinda e presença está na atmosfera de cada tipo de engano, para enganar os incautos que chegam a perecer. Esses incautos são causados pelo fato que não aceitaram o amor pela verdade ao extremo, que poderiam haver sido salvos por esta verdade. E devido a isto, Deus lhe envia uma influência enganosa
para dar por resultado sua crença na mentira. Então observe que foi a mesma coisa que o diabo deu a Eva, uma influência enganosa. Para que todos eles sejam julgados, aqueles que não creram na verdade, porém se deleitaram no que era mentira, ou no que era maldade. E Paulo disse, como eles não aprovaram ter Deus em conta, Deus os entregou a uma mente reprovável diante de Deus, para fazer aquilo que não convém. E eles fazem aquilo que creem, começam a crer naquilo que não convém, naquilo que não é a palavra, e vão agir de acordo com aquilo que creem, de acordo com a fé deturpada que há em seu coração. O ponto é este, meus irmãos. Você não pode perder isto. É que o engano não virá de fora. O engano virá de dentro. O primeiro vem das pessoas que se distanciam da verdade. A primeira pessoa dá as costas para a verdade. Não é pessoas lá de fora que serão enganadas. Não, senhores. São pessoas de dentro que dão as costas para qualquer espírito que não é o Espírito Santo, que é justiça, que é amor, que é bondade, que é perdão, que é misericórdia, e assim sucessivamente. Eu creio, para não passar muito tempo, poderemos, como eu sempre faço, ir parcelando esses temas e pregando à medida que o tempo for passando. E assim, no próximo culto, se for permitido por Deus, nós daremos continuidade. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta hora por tua bondade para com cada um de nós. Pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados. Tudo aquilo que temos pensado, que temos feito, que temos agido, que entre em desarmonia com a tua vontade, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora. Nos faça voltar, Senhor. Nos faça retroceder. Voltar ao primeiro amor. Voltar aos primeiros preceitos. Ao primeiro sentimento quando estávamos enamorados da tua palavra, da pesquisa pela Escritura, da oração, da meditação, da fé, do respeito, da consideração, do temor. Tem misericórdia de nós. Nos tome pela mão e nos coloque de volta no caminho. Se temos dado algum passo que é contrário à tua vontade, que é contrário à tua palavra. Oramos por nós, por nossos irmãos, pelos que estão distantes. Oramos pelos pregadores, pelos ministros, todos eles, Senhor. Que eles possam ser ajudados por Ti. Se alguns que são predestinados e ainda que estão sendo enganados pelo adversário, pedimos que o Senhor tenha graça dessas pessoas. Estenda sobre eles a Tua mão de misericórdia e os traga para a Tua palavra, para esta grande reunião na Tua presença. E nos ajude, Senhor, a permanecer de pé, enquanto há tempo, enquanto temos a oportunidade de Te louvar, de Te agradecer, de Te bendizer, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, que não cheguemos a nos desviar nem para um lado nem para o outro, mas seguindo o centro do caminho, como nos ensinou o Teu servo profeta. Pedimos estas bênçãos, no amoroso nome de Jesus Cristo, Senhor, para a Tua glória. Amém e amém e amém. Deus os guarde, Deus os abençoe. Then it was different. David rose and went on. Meus amados irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. E agradecemos a Deus por essas revelações. Obrigado, Senhor, por não me deixar chorar como João chorou. Obrigado, Senhor, por teres tirado o véu e me trazido toda a revelação. Obrigado, Senhor, porque eu pude ouvir do Teu anjo aqui na terra as palavras de vida. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido à terra prometida. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, que me sacia a sede e tira a fome dos Teus filhos. Obrigado, Senhor,
pelo sol de justiça que tem brilhado em minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por haver escrito no livro da vida do Cordeiro o meu nome. Que o Senhor te abençoe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7.